Bom, antes de mais nada, desculpa qualquer coisa. Já dá nervoso lá fora, aqui dentro, vendo todo mundo, dá muito. Oi, bom dia. Antes de começar, eu só queria falar um pouquinho quem sou eu nesse rolê, por que eu estou falando dessas coisas e o que eu estou fazendo aqui. Eu já atuo como designer há quase 9 anos aí. Já fiz um pouquinho de tudo, já produto, gráfico, impresso, publicidade, web, quando nem se falava de UX. Mas eu atuei como product designer nas lojas americanas, na Globosat e no Hotel Urbano, isso no Rio. E há 1 ano e meio, topei o desafio ali da Letícia de vir para o Quinto Andar, para São Paulo, atuando muito mais próximo dos times de back-office e novos negócios do Quinto Andar. E hoje eu atuo, nem sei quanto tempo mais, ano de cachorro, né? Há 1 ano e pouquinho, como design lead, e hoje eu estou olhando os times de labs e, mais recentemente, compra e venda no Quinto Andar. Hoje eu queria muito focar, eu tive muita dúvida sobre fazer essa palestra, esse papo aqui hoje, porque não deu tudo certo, não exatamente o nosso processo deu certo o tempo todo, teve muito aprendizado e eu queria muito trocar isso aqui hoje. Na verdade, eu me convenci a vir falar quando eu falei, não, vamos fazer a troca, vamos compartilhar o que deu certo e o que deu errado. E o que eu vou focar aqui foram nos nossos processos, enquanto time de design de produto no Quinto Andar, as pesquisas, o nosso processo de pesquisa e nas pessoas. Assim, eu já estava atuando como líder nesse processo e muito do que me drivou a tomar as decisões que eu tomei e ajudar o time a tomar as decisões foram as pessoas. Tudo começou em Q2, né, lá a gente trabalha por trimestre no Quinto Andar, e era mais ou menos abril, maio. A gente estava num ritmo muito bom com o nosso core business, que é o aluguel, e a gente estava bem voando. A gente está num ritmo de crescimento muito grande, muito acelerado. Acho que a Lívia também já falou um pouquinho sobre isso hoje. Mas, sim, basicamente, os nossos times, os nossos squads, eles estavam trabalhando com metodologia ágil. O produto ele evolui com melhorias incrementais. O foco de tudo que a gente faz é em impacto, impacto na vida das pessoas, impacto em métricas, impacto em resultado. Os times são estruturados e têm um papel muito claro. Então, o designer tem um papel muito claro no squad, o produteiro, que é como a gente chama carinhosamente o time de Product Management no Quinto Andar, tem um papel também muito claro, engenharia, QA e data. E a gente estava mirando a escalabilidade. Com o crescimento que a gente não estava olhando muito para os lados, a gente só queria preparar o nosso produto e nossa casa para o crescimento que estava vindo. Mas aí, vamos estudar um pouquinho de novos negócios, vamos tentar outras coisas, vamos experimentar aqui. A gente criou um time de Product Labs, esse time teve vários nomes, mas esse aí é o mais forte, o último deles, que era focado em fazer experimentação de novos produtos. Então, a gente ia pegar nossas hipóteses e mercados que a gente acha que faria sentido e começar a experimentar para ver o que acontece, o que sai daqui. O time era muito mais diverso, diverso não só no perfil das pessoas, mas no contexto que cada uma delas atua. Por exemplo, nesse processo que eu vou falar aqui, a gente tinha arquiteto de obra mesmo, de casa, dentro do time com a gente. O papel do designer e do produteiro se misturava demais. Então, a diversidade estava muito forte ali, muito mais até do que nosso core business. E o foco era em aprendizado. A gente não tinha uma métrica de conversão, uma métrica de aquisição. A gente estava ali para experimentar e aprender. Óbvio que a gente é drivado por métrica, mas não era esse o objetivo final. E isso foi bem confuso. Quem aqui já ouviu falar do Quinto Andar Originals? Tá. O Quinto Andar Originals é uma iniciativa do Quinto Andar para devolver para o mercado a qualidade que a gente queria que tivesse nos apartamentos e que as pessoas pedem. A gente sabe que na nossa plataforma tem imóveis com uma qualidade precária e tem imóveis muito, muito bons. Então, a gente estava mirando ali alguma coisa no meio termo que realmente faça sentido para as pessoas. E a gente ia fazer isso, tanto selecionando imóveis que já estavam muito bons e dando ali o nosso selo de nossa curadoria, quanto reformando esses imóveis. E aí, a gente falava muito sobre as pessoas escolhem os imóveis de acordo com uma tríade. Só que essa tríade começou a ficar muito confusa. Que tríade é essa?
Preço, localização e qualidade. Então, geralmente, quando a pessoa vai escolher um imóvel para morar, ela seguia mais ou menos por isso daqui. Então, eu tenho um preço ali que eu quero pagar, o meu pacote vai ser, sei lá, R$ 3.000. Localização, eu posso dar uma variadinha para poder caber nesse preço. E a qualidade, tá, o que couber, tudo bem. Tem pessoas que não abrem mão da localização, precisa ser naquela rua. E tem pessoas que fazem questão da qualidade, querem um imóvel branco, novo, lindo, acabou de sair da construtora. A gente sempre trabalhou com isso, tem os perfis lá mapeados, como que as pessoas escolhem. Mas aí, quando a gente começou a olhar como que essas pessoas estavam escolhendo, para saber como a gente ia reformar o imóvel, era mais ou menos assim. Sim, tem o preço, tem a qualidade, tem a localização, mas eu já tive treta com essa administradora, eu não vou querer alugar esse apartamento. Já deu problema, não quero. Mas eu fui fazer a visita, o imóvel era lindo, maravilhoso, mas eu achei os vizinhos muito velhos, eu quero uma galera mais nova no prédio. Então, não é tão certinho assim, sabe? Tem muita coisa no meio do caminho, era muito difícil, falando a nossa língua, era muito difícil isolar qual fator que ia levar a gente para a conversão. Era muito difícil entender qual era a nossa alavanca. E a gente se viu com muitas dúvidas, sério, gente, muita dúvida conectada que estava batendo os times. Até onde a gente deve reformar? A reforma tem que ser grande, tipo um makeover, ou tem que ser pequena, só dar um tapa ali no apartamento? O que os proprietários acham sobre fazer uma reforma? Eles querem pagar, não querem pagar? Querem que a gente pague? Querem que o inquilino pague? As reformas grandes são melhores do que as reformas pequenas? A gente precisa dizer que o imóvel foi reformado, ou é só simplesmente colocar ele lá no site, lindo, e foi alugado? A gente precisa realmente dar esse selo? E o time começou a ficar um pouco ansioso com aquilo, até porque os designers que estavam nesse time eram todos vindos do core business, então eles estavam acostumados com um pouquinho menos de incerteza. E aí, a primeira dúvida foi, como é que a gente responde rápido todas essas nossas dúvidas? A gente não dá, acho que a gente sabe que a gente não pode se dar o luxo de levar um mês fazendo um discovery, um mês fazendo uma exploratória, e como é que a gente ia responder rápido tudo isso? Como é que a gente ia aprender rápido o que precisava ser aprendido? E aí, beleza, fácil. Vamos dividir os times e vamos conquistar, vamos cair para dentro. Será que só isso bastava? A gente tinha um receio de que talvez fosse ser um pouco diferente, mas vamos tentar. Então, a gente dividiu os times, pequeno, que nem a gente sempre fez em todos os nossos squads, foco no problema, então recortamos os problemas que a gente queria atacar e alocamos um designer por frente. Esses são os lindos ali, o nosso solzinho iluminando a gente, que não estava na foto no dia. E vocês podem ver que a gente também tem a mesma paleta de cor, né? Não foi combinado. Certo, dividimos os times. Mas a gente começa por onde? O que a gente vai começar a olhar? Cada designer queria atacar uma coisa, cada produteiro queria atacar uma coisa, queria pegar um problema, uma dúvida para resolver. E a gente ficou meio ansioso. E aí eu entendi que teria que dar um passo antes de sair fazendo, que era entender o contexto que a gente estava trabalhando, ou pelo menos tentar entender um pouquinho mais. E aí, fácil. Designers, puxem CSD com o time de vocês, vamos buscar o conhecimento coletivo desse time aí, o que está acontecendo, já que ele é tão diverso e tão difuso, vamos ver o que está todo mundo pensando. Tranquilo, problema nenhum fazer uma CSD. 2 horinhas ali, a gente fez um download do conhecimento coletivo do time, organizamos tudo. Perfeito, vamos começar. Não. A gente viu a quantidade de coisa que a gente não sabia. Todas as certezas que os times sinalizaram eram dúvidas, não estava nada certo. As suposições eram dúvidas e as dúvidas eram novas dúvidas. E aí o time ficou muito ansioso. E, por time, designers e produtores, engenheiros, os engenheiros lá prontos para codar e a gente... E aí, o que a gente vai fazer? E aí eles começaram a compartilhar comigo, os designers, cara, estou com medo da gente não conseguir entregar aqui, sabe? Estou com medo da gente não conseguir responder isso. Eu estou muito frustrado por não entender. E aí, várias sessões de health check para tentar entender, muito one-on-one para tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, beleza, então a gente tem que entender melhor como que tudo isso aqui está relacionado. Vamos tentar organizar um pouco a casinha aqui para saber por onde ir. E aí, mais um passo. Primeiro a gente divide, a gente entende e depois a gente organiza essa informação. Basicamente, peguei um designer do time e falei, vem cá, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos inventar um processo. A gente foi para uma salinha de call,
2x2, super pequenininha, para a gente ficar bem focado. A gente pegou todas as dúvidas de uma das frentes, escreveu no post-it lá direitinho e colocou na parede. A gente tinha basicamente isso, só que zoneado. E a gente ficou olhando, como se fosse acontecer alguma mágica ali e organizar. E a gente começou a ver que tinham dúvidas que elas eram relacionadas, elas tinham um pouco de relação ali entre elas. A gente começou a, beleza, vamos organizar aqui. Tem um pacotinho aqui, tem um cluster dessas dúvidas, e a gente começou a ler as dúvidas, assim, como elas estavam apresentadas, e a gente viu que daqui a gente conseguiria tirar uma hipótese. E a gente falou, beleza, chegamos em algum ponto, existe um caminho aqui para a gente seguir. A gente chamou de hipótese mãe, porque sim, a gente quis. E, beleza, então, se a gente responder essas dúvidas aqui, pelo menos a gente vai estar mais alimentado para responder essa hipótese. Essa hipótese não saiu de nada, ela saiu do time, de fato. E a gente fez isso para todas as frentes, todas as dúvidas que a gente tinha, a gente saiu replicando isso. Levou mais ou menos 4 horas por frente esse processo. Aqui é uma foto de uma das matrizes ali que a gente estava gerando as dúvidas. O post-it rosa é o tema que está tratando aquele grupo. O branco ali são as hipóteses mãe, que a gente falou, e os amarelos são as dúvidas. A primeira dinâmica levou quase 7 horas, para dizer a verdade. A gente ficou literalmente o dia inteiro trancado na sala. A última levou 2, mais ou menos. A gente já estava fazendo mais rápido. E a gente conseguiu ter uma organização muito clara e definida do que a gente queria descobrir. Isso é a gente, nossa linha, trabalhando. Opa. Então, qual era a nossa teoria, depois de organizar tudo isso? A gente tem uma hipótese mãe, a gente tem várias dúvidas, e se a gente rodar pesquisa quali, quant, rodar experimento e fazer busca dos nossos dados, a gente vai ter um aprendizado. Pode ser que, no final, a gente valide ou invalide aquela hipótese, mas a gente teria muito mais munição para poder responder. Ah, como assim? Tá. A gente tinha a hipótese de que um imóvel reformado pelo 5º andar teria uma conversão mais rápida para agendamento de visita. Mas como é que a gente ia saber validar essa hipótese, de fato, com o experimento na plataforma, se a gente não sabia nem se as pessoas estavam vendo a nossa reforma, se elas estavam vendo a certificação ou entendendo a nossa certificação. Então, essas dúvidas pequenas, elas entravam nesse bolo até a gente se sentir capaz e pronto para responder aquela hipótese. Mais ou menos aí, 12 hipóteses mãe foram geradas, mais de 80 dúvidas, fora os post-its que a gente perdeu no meio do caminho. A gente fez um backlog de 8 pesquisas quali para fazer, e não necessariamente eram 8 pesquisas, uma pesquisa era do mesmo tema. Então, vamos falar com um inquilino que alugou há um mês. Então, a gente olhava de todas as nossas dúvidas o que eu poderia colocar nessa pesquisa de outras frentes. Então, a gente começou a ter também uma coesão no conhecimento do time de design. Então, estava tudo muito interligado. De início, aí, eram mais de 10 experimentos que a gente ia fazer na nossa plataforma e mais de 10 buscas nos nossos dados. Depois acabou virando mais, porque a gente acabou querendo descobrir um pouco mais de coisa, mas a gente partiu disso. E aí, mais um erro, né? A CSD a gente fez com o time de produto, fez com o time diverso que a gente tinha, só que essa dinâmica foi só eu e mais os designers, então a gente não incluiu os produtores. E não tinha priorização nenhuma. A gente basicamente olhou e falou, nossa, olha esse backlog aqui, totalmente sem prioridade nenhuma, assim, só sair fazendo. E aí bateu o desespero. Cara, não vai dar para fazer isso tudo. O produtor está me cobrando aqui entregar. O engenheiro está lá louco para codar. Como que não vai dar? Não vai caber no quarter isso. E aí, mais um passo que eu coloquei no meio do caminho, que a gente precisa priorizar o que a gente vai fazer, por onde a gente vai começar. E aí, na verdade, aqui a gente bateu muita cabeça sobre como a gente vai priorizar esse nosso trabalho. A gente chegou a pensar, não, vamos botar numa matriz GUT, ou numa RICE, ou alguma coisa do tipo, urgência, importância, mole. Só que era muita coisa interligada. A gente falou, não, vamos fazer do nosso jeito aqui, vamos priorizar. Se der errado, semana que vem a gente conserta. Então, a primeira pergunta que a gente fazia era, tem urgência para eu responder essa dúvida? É crítico para o negócio de alguma maneira? Se eu não responder ela semana que vem, vai dar algum problema? Ela trava alguma outra dúvida? Se eu não responder essa, eu não consigo responder a outra? E qual o esforço e custo que eu vou ter para responder isso? É óbvio que a gente não ia priorizar uma dúvida crítica, não crítica, que não travava outra dúvida, que envolvia 10
analistas de dados para poder responder. Então, a gente queria mais ou menos ali uma coisa que fosse mais enxuta. E aí, esse processo foi sentar com o time, 1 horinha, e a gente já conseguiu priorizar em cada frente ali como é que a gente ia atacar. E aí, enfim, a gente tinha um backlog de investigações priorizado. Ele ficou mais ou menos assim, um doc, para o time todo ter visibilidade, com a hipótese mãe ali em cima. E aí depois a gente deu o nome de mini hipóteses para as dúvidas, também porque sim. E aqui vocês podem ver até que tem uma, tá verdinha aqui, que ela foi validada, a gente conseguiu validar ela. As dúvidas, quem ia fazer, quando e mais alguns detalhes. Então, o time todo tinha visão do que a gente estava fazendo, para onde a gente estava indo. E como tinha muita dúvida interligada, o prazo de quando a gente vai responder também importava muito. Ok, parece que deu certo. Mas como é que a gente vai fazer isso tudo rápido? A gente estava em 6 designers, tinha muita quali para fazer, tinha muito experimento para planejar, o time de produto estava all over fazendo 1000 coisas, também não estava só focado ali naquela frente. Como é que a gente vai fazer isso tudo rápido? Nesse meio tempo, isso tudo aqui, tinham passado 5 dias, 4 dias, alguma coisa assim. Mas como é que a gente vai fazer isso tudo rápido? Assim, a gente precisava entregar uma resposta de quando as coisas iam começar a acontecer. E aí, só designer não ia rolar. Não ia dar para a gente ficar fazendo as qualis, não ia dar para a gente fazer plano de pesquisa, rodar o recrutamento, tomar bolo e falar com as pessoas e fazer análise depois. E aí a gente voltou a olhar para o time que a gente tinha. Tinha design, por time, gente, eu estou falando dos squads, tá? A gente tinha design, a gente tinha arquiteto dentro do time, a gente tinha um time de vendas que estava falando com o proprietário para tentar vender o projeto, tinha produto, tinha os analistas de dados, engenharia e QA, e tinha o time de operações também, que estava fazendo aquele Originals acontecer. E aí, a gente olhou e falou, cara, tem gente aqui que está falando com o inquilino, tem gente que está falando com o proprietário, tem gente... Dá para usar o contexto e o perfil de cada um para aproveitar melhor esse potencial. Por exemplo, pesquisa quali. Nós, de design, a gente fez o plano de pesquisa, a gente fez o roteiro. Quem operou as nossas pesquisas quali foram o time de vendas e operações. Eles estavam todo dia falando no telefone com o proprietário. Óbvio que eles não fazem as perguntas da mesma maneira que a gente faria numa pesquisa, a gente só tomou o cuidado de, nas primeiras, sentar do lado e ficar iterando. Desculpa. E também aumentar um pouco a amostra para a gente conseguir uma base legal para a nossa quali. As pesquisas no dados, produto, engenharia e data conseguiam rodar, conseguiam se virar com isso sozinhos. E os experimentos, e aqui foi um ponto muito interessante que a gente aprendeu, que a gente conseguiu fazer teste AB numa obra. A gente fazia teste AB na nossa plataforma, produto e engenharia, mas a gente conseguiu, pelo time de arquitetura e operações, estar tão próximo da gente, eles falaram, e se a gente fizer uma reforma pequena e uma grande no imóvel no mesmo prédio, qual vai converter mais rápido? Então, a gente conseguiu levar o racional de produto para a obra, e foi muito legal. Teve também um caso que a gente pintou o imóvel no Photoshop, para ver se convertia mais. Então, a gente estava experimentando de qualquer jeito para ver se funcionava. E aí, sim, a gente começou a fazer. Quando a gente tinha entendido, dividido os times, entendido, organizado, priorizado, a gente conseguiu ir fazer. E esse processo todo de, caramba, o que eu vou fazer? Até, beleza, vamos fazer? Foram 48 horas aí de corre, até eu brinco que o designer que estava comigo o tempo todo nisso, a gente saiu frito, parecia um patê do escritório no último dia, bem igual os cachorros aí, perdidão. Mas foi uma maneira muito rápida da gente pegar tudo que estava incerto e transformar numa oportunidade para a gente, um backlog para, de fato, a gente começar a trabalhar. Todo o time estava fazendo pesquisa. Quando a gente viu o arquiteto falando sobre teste AB na obra, a gente pirou. O conhecimento ficou muito disseminado, então todos os times estavam sabendo muito o que estava acontecendo, eles estavam por dentro do que estava rolando, e as nossas descobertas foram muito mais rápidas, a gente andou muito mais acelerado. E, assim, o que eu queria dividir com vocês do que a gente aprendeu sobre trabalhar num contexto de incerteza. Foi mal, gente, tô dodói. Todo time tem que estar por dentro. Não é sabendo de tudo, mas é por dentro. Numa etapa de discovery, quanto mais gente olhando com um perfil diferente, com um background diferente, olhando para aquele ponto de problema,
melhor. Não vai ser você designer, nem você produtor que vai encontrar tudo sozinho. Então, comunicação é chave. Se vai fazer algum doc, já manda para todo mundo. Se vai chamar para uma reunião, pergunta quem quer ir. Depois, só manda no Slack lá um output do que saiu daquele papo, daquela reunião. A ansiedade do seu time importa, de fato. Hoje eu consigo dizer que se meu time não tivesse ficado tão ansioso, tão desesperado, tão preocupado, eu não teria andado tão rápido. Eu não teria apressado para a gente inventar uma maneira de trabalhar e seguir com aquilo ali de forma mais rápida. Então, principalmente quem lidera time, vê se seu time está confortável com aquilo que vocês estão fazendo, sabe? Certifica de que está todo mundo on board com aquilo e que está todo mundo se sentindo à vontade. Experimentos orientados por qualis são mais assertivos. Não é que a gente não vai fazer experimento, óbvio que a gente vai, mas se a gente faz uma quali antes e entende exatamente melhor onde é o ponteiro do teste que eu vou fazer, você vai ser muito mais assertivo, você vai gastar muito menos munição de experimentação. Nossas pesquisas podem sempre ser mais ágeis, e isso foi um fato. A gente fazia pesquisa mais ou menos em 2 semanas. A nossa primeira quali saiu em 3 dias. Produtores e designers. Cara, num contexto de incerteza, o papel de vocês vai ter muito overlap, vai ser muito próximo. Se não tiver comunicação, alinhamento, boa vontade, e os dois estarem indo para o mesmo norte, vai ser muito mais difícil. Designer, você precisa de um novo mindset. No início eu falava para Letícia, nossa manager, que o designer trabalhando em novos negócios tinha que ter um mindset diferente. E eu mesma ficava, que mindset é esse, né? Eu gosto de ilustrar com esse fone de ouvido que a jornada que a gente trabalha dos usuários no core business e no contexto mais certo, mais estável, ela é como se fosse um fone de ouvido. O designer quer ir lá, desenrolar e fazer aquela jornada linda, maravilhosa. Tudo bem. Mas em novos negócios, quando você está fazendo discovery, experimentando o tempo todo, cara, o seu trabalho é entrar ali naquele nó e aprender como desata aquele nó. Daí você vai pegar isso e vai passar para um outro time. Você tem que aprender rápido. Não é o seu papel olhar a jornada do início ao fim. Está tudo incerto, por que você vai querer pensar a jornada inteira? E desapegar das ideias, assim, parece clichê, mas eu sempre achei que eu era desapegada das minhas ideias. Nesse projeto, a gente invalidou mais ou menos 60%, 70% das nossas hipóteses. E tudo bem, a gente aprendeu do mesmo jeito, a gente conseguiu entregar o resultado. O Quinto Andar Originals está aí, vivo, lindo. Mas acho que, por desapegar, a gente aprendeu muito mais. E, assim, principal recado, não existe certo e errado. Lá no início eu me preocupei, caramba, será que a gente está enviesando tudo, deixando tudo errado aqui, o processo e tal? Mas eu acho que eu aprendi, o que eu mais aprendi nisso tudo foi crie um ambiente que o seu time consiga experimentar os próprios processos. Não tem certo e errado, gente. Não tem como vocês assistirem isso aqui e falar, vou aplicar na minha empresa. Talvez não dê certo, é outro produto, é outro contexto, é outra empresa. Mas se você dá liberdade para o seu time pensar como quer resolver aquele problema e experimentar como quer resolver, tudo bem, se der errado, só volta atrás rápido, sabe? Tenta um novo caminho, mas dá liberdade para o time experimentar isso. E aí, assim, trabalhar num contexto de incerteza, multithread, com várias frentes acontecendo, em alta velocidade, com o mais quebrado ali também, do toque na designer aqui, é tipo isso. É tipo andar de montanha-russa, assim. É bem insano. Eu acho que quem trabalha numa startup bem early stage sabe como é que é isso. E você nunca sabe quando tem curva, quando vai virar de cabeça para baixo, mas você está sempre querendo voltar ali para andar de novo. Beleza, vamos aprender mais um pouco, vamos tentar mais um pouquinho. E, bom, depois eu vou fazer um post desse para o nosso Medium, desse case para o nosso Medium de design. E a gente está sempre compartilhando por lá o que a gente vive, os cases que a gente trabalha. Então, nosso Medium, nosso Instagram, curte lá, dá um like, assina o canal. E é isso. Obrigada. Eu acho que a gente vai ter tempo para umas 2 ou 3 perguntas, tá? Eu vou abrir ali na tela, a gente responde as mais votadas. Você consegue ler aí? Vocês chegaram a consultar corretores ou imobiliárias old school para tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês tinham? Se não, por quê? Sim, a gente faz isso. A gente tem parceria com imobiliárias e corretores o tempo todo, então faz parte do nosso discovery. Assim. Não é porque
são imobiliárias old school, que a gente não vai deixar de falar. A gente fala sim, sem dúvida. Vocês estavam usando alguma metodologia, Scrum, Kanban, me pareceu muito uma deadline, só vamos fazendo. Depois, a gente usou muito essa metodologia, esse processo aqui, para determinar o que ia ser feito. Depois, a Scrum, metodologia ágil. Basicamente, o início que a gente usou a metodologia para construir o que a gente ia fazer. E daí a gente avançou com metodologia ágil, sim. Viu ali a primeira agora, na prioridade. Como vocês alinharam as dúvidas do processo com o time todo? Exemplo, como os arquitetos ficaram sabendo das dúvidas a ponto de sugerirem 2 reformas no prédio? Tá. A gente tinha que encurtar todas as nossas reuniões, porque também não dava para todo mundo ter reunião o tempo todo. A gente tinha um alinhamento diário, que era tipo uma daily, entre representantes de todos os times, de todas as frentes. Então, a gente ficava sabendo ali o que estava acontecendo numa outra frente. E no quinto andar, a gente é muito fã de doc, então tudo fica num doc, fica numa apresentação que está todo mundo vendo o tempo todo. E dali você consegue navegar por links até outras apresentações. Então, era nesses nossos syncs diários e através de documentos que a gente tinha esse alinhamento. Vou fazer a última pergunta, então, porque acho que foi a mais votada. Como que designers e PMs trabalham juntos? Priorizam juntos? Priorizam juntos. Cara, o trabalho do designer e PM lá no quinto andar é muito próximo, assim. Então, acho que é muito dos dois sentarem juntos e entenderem com o time o que a gente quer apostar. Não tem um top-down de tipo, o produtor é que vai dizer qual é a prioridade. É o time que vai dizer. Então, a gente senta junto e prioriza o que a gente acha que é mais importante. A gente volta atrás? Volta. Mas é junto a priorização. Então, obrigada. Se tiverem mais dúvidas, a Tami está aí fora depois.